Olá, tudo bem, meus queridos alunos de assistência farmacêutica? Como vocês estão? Estamos aqui, né, gravando mais uma aula para vocês. Então, essa aula de hoje vai ser sobre programação e aquisição de medicamentos. Semana passada a gente falou do processo de seleção de medicamentos. E nessa aula de hoje, então, a gente vai falar do processo de programação e aquisição de medicamentos. Durante toda essa aula, eu quero que vocês imaginem que vocês são farmacêuticos recém-concursados da prefeitura do município que vocês almejam morar. Então, imagine lá que vocês vão morar em Florianópolis e vocês fizeram um concurso na prefeitura e são os mais novos farmacêuticos daquele local que vocês queiram morar. Então, vamos imaginar aqui Santa Cruz, tá? Então, imaginem que vocês fizeram um concurso para a prefeitura de Santa Cruz do Sul, acabaram de assumir e estão assumindo, né, todo o processo da assistência farmacêutica do município de vocês. Tá? Então, eu quero que durante essa aula vocês se coloquem nesse lugar do farmacêutico que está fazendo a programação de medicamentos e o farmacêutico que está fazendo o processo de aquisição desse medicamento. Tá? Isso também vale para farmacêuticos que trabalham na parte hospitalar. Quando a gente trabalha numa farmácia hospitalar, a gente também tem que planejar muito bem, né, todas as etapas do ciclo da assistência farmacêutica para a gente otimizar os recursos financeiros disponíveis na instituição, tá? Muito bem, então a aula de hoje vai ser sobre a programação, sobre o processo de seleção, como é que ocorre, né? A gente falou na aula passada e nessa aula então a gente vai falar sobre a programação. Então, por que programar, né? Por que a gente tem que fazer uma boa programação de medicamentos? Primeiro, porque a gente tem que garantir a disponibilidade dos medicamentos que a gente selecionou, né? E essa disponibilidade ela tem que ser numa quantidade adequada, né, e num tempo oportuno. Então, são requisitos super importantes. Eu tenho que comprar uma quantidade boa de medicamentos e que chegue no tempo necessário, né, e que vise, então, atender as necessidades da minha população, tá? Então, né, a programação, ela envolve as etapas da gente identificar as quantidades de medicamentos necessários para atender a demanda da minha população. Então, imaginem vocês como farmacêuticos aqui de Santa Cruz, precisam agora calcular a demanda de um medicamento, tá? Então, isso que a gente vai comentar hoje, como é que a gente faz isso. Evitar compras e perdas desnecessárias, né? Então, eu tenho que planejar muito bem o uso desse recurso financeiro para não fazer compras abusivas, né? Então, não comprar demais e nem comprar de menos para que falte esse medicamento. E evitar, então, uma boa programação, ela também evita a descontinuidade no suprimento, então as faltas, né? Então, se a gente entrar hoje na lista lá do município de Santa Cruz do Sul, tem alguns medicamentos em faltas. Claro que eu não sei exatamente os motivos de por que eles estão em falta, nem sempre é uma má programação. Às vezes, a indústria está em falta ou, né, o fornecedor não conseguiu entregar no tempo hábil, enfim, tem vários motivos para esses medicamentos estarem em falta. Mas o ideal é que esses medicamentos não entrem em falta porque o farmacêutico, né, fez uma programação inadequada. E definir também, né, essa programação a gente vai definir prioridades. Ou seja, aqueles medicamentos que eu vou comprar frente ao recurso que eu tenho. Às vezes tu não tem verba para comprar todos os medicamentos. Então o farmacêutico ele vai ter que decidir qual medicamento né, naquele momento é o mais importante para ser adquirido, tá? E também para não acontecer esse tipo de situações, né? Meu Deus, comprei demais, céus, exagerei na programação, né? Na compra de medicamentos e entrar nesse momento em que eu não tenho nem espaço suficiente para guardar esses medicamentos. Então, esse aqui é o tipo de situação que a gente quer evitar com uma boa programação, tá? Então, quais são as etapas da programação? A gente tem que definir quem é a equipe de trabalho que vai trabalhar na programação. Sempre é bom ter mais alguém junto para revisar, para ver se está tudo certinho, né? Se estabelece as normas de procedimentos, então como é que vai ser a metodologia de trabalho, o que a gente vai, né, como é que vai ser feito, qual que é a responsabilidade de cada um, quais são os prazos, né? Os instrumentos, né, e os métodos de controle de estoque, os métodos de programação, né? Depois se faz, então, o levantamento dos dados e depende do método que tu vai utilizar, né? Então, vou usar um perfil epidemiológico, vou usar uma oferta de serviço, né? Então, se levanta os dados que tu precisa para a programação, elabora a programação, acompanha e avalia. Então, é basicamente em 5 etapas, tá bem? Então, a programação de medicamentos, o que a gente deve considerar quando vai programar, né? Então, a gente tem que ter dados de consumo e demanda.
Então, o consumo é quanto consumiu realmente de medicamento e a demanda atendida e a demanda não atendida também é importante a gente saber para poder ter uma boa programação, tá? E isso inclui de cada produto, né? Então, eu tenho que saber se o medicamento teve em falta, se eu tive demanda não atendida dele. Eu tenho que conhecer a sazonalidade do meu produto, do meu medicamento, né? O estoque que existe, considerar também a descontinuidade de fornecimento, enfim, eu tenho que ter diversas informações para cada um dos medicamentos para conseguir fazer uma boa programação. Eu também tenho que conhecer o perfil epidemiológico do local onde eu estou trabalhando, né? Então eu tenho que saber as doenças mais prevalentes, conhecer a população, ter os dados populacionais. Então, quantas pessoas tem no município, quantos idosos, quantas crianças, né? Então eu tenho que conhecer também esses dados populacionais, tá? Também tem que conhecer a estrutura organizacional da rede, o que a gente tem de níveis de atenção. Eu vou comprar medicamento para nível primário, secundário, terciário, né? A oferta e a demanda de quantos serviços, qual o percentual da minha população que utiliza, por exemplo, a farmácia municipal, retira os seus medicamentos na rede, eu tenho que ter essas informações, né? Porque nem todo mundo utiliza aquele local, então eu tenho que saber o percentual, a minha infraestrutura, quanto é a demanda, né, quantas pessoas utilizam aqueles serviços e quanto eu posso, né, o recurso financeiro disponível que eu tenho para gastar nessa programação. Os métodos de programação, então, que a gente tem é o perfil epidemiológico, consumo histórico, consumo médio mensal e oferta de serviço, tá? Então, esses são os 4 principais métodos que a gente utiliza para fazer uma boa programação de medicamentos. Então, né, aqui fala um pouquinho sobre cada um desses métodos, né? Então, o consumo histórico, ele vai se basear em informações de consumo de medicamento, né? Então, tu vai usar o consumo. Tu tem que considerar a demanda real, ou seja, a demanda que foi atendida daquele medicamento e a demanda não atendida. E o estoque existente, inventários. Então, o consumo histórico, ele é um dos métodos, sem dúvida, mais utilizados. A gente utiliza muito esse método. A gente olha para trás, vê quanto foi consumido, ver quanto, né, não podendo esquecer a demanda não atendida. Então, por exemplo, faltou. Se eu tenho um mês, tem 30 dias, tá? E esse medicamento, ele entrou em falta durante 20 dias desse mês, tá? 20 dias úteis desse mês. Então, eu tenho que considerar isso no cálculo, né? Então, não é que o consumo dele foi menor, é porque esse medicamento, ele não esteve disponível para a população. Então, a gente tem que levar isso em consideração, atender, ver quanto da demanda foi atendida, não foi atendida e fazer, então, o consumo histórico. Olhar para 12 meses atrás e ver como é que foi esse consumo. Para isso, eu preciso fazer inventários, né? Então, tem que ter o meu estoque, tem que estar ok para poder fazer esse tipo de compras. Então, quando eu trabalhava no Hospital Santa Cruz, eu usava esse método. Eu usava o consumo histórico e o consumo médio mensal, né? Para estimar a programação para os próximos meses. O perfil epidemiológico, então, é um outro método que vai se basear nos dados de morbimortalidade daquela região. Então, vamos supor que é um medicamento novo, que eu não tenho ainda consumo histórico, então a gente pode utilizar o perfil epidemiológico. O ideal é a gente sempre combinar mais de um método. Então, eu uso o perfil epidemiológico mais o consumo histórico, né? Então, eu somo métodos. Então, o perfil epidemiológico eu preciso de dados populacionais e o esquema terapêutico do medicamento. Então, vamos considerar, né, então, o medicamento, quantas vezes por dia se toma esse medicamento, qual o percentual da população que tem essa doença, qual o percentual de população que utiliza aquele serviço e eu calculo com base no perfil epidemiológico, tá? Então, ele estima os medicamentos com base na população. Já o consumo histórico, ele estima a quantidade de medicamentos com base no consumo de medicamentos. O consumo ajustado, né, então ele também é um método, tu vai ter que ter as informações de capacidade instalada dos serviços, então ela é muito parecido com o consumo histórico, mas tu vai ajustar para a capacidade instalada, então quanto eu posso te atender, quantas pessoas eu tenho, então tu ajusta ela. Então tu estima, com base na extrapolação de taxas de consumo, tá? Então, também é utilizado. E o outro é a oferta de serviço. Então, tu vai calcular, né? Vai utilizar informações sobre produção e serviços. Então,
Eu uso a capacidade instalada, eu uso quantos serviços eu tenho e eu uso esquemas terapêuticos. Isso aqui se usa muito, oferta de serviço, por exemplo, para métodos anticoncepcionais, anticontraceptivos, né? Que eu tenho vários métodos. Então, eu tenho DIU, tenho comprimido. Então, normalmente, tu calcula a quantidade, vou ter tantos DIU, tantos, né? De acordo com a oferta de serviço. Então, se usa muito para quando eu tenho mais de um método, então a gente acaba utilizando a oferta de serviço. Então, ele estima a programação e a compra com base na oferta, quanto eu vou oferecer desse serviço, tá? Todos esses métodos, então, eles vão calcular, né, uma estimativa de necessidade de medicamentos, que é a programação, tá? Aqui, então, ele vai falar de cada um dos métodos separadamente, tá? Então, aqui fala do perfil epidemiológico, né, quais são os procedimentos necessários para fazer o cálculo a partir do perfil epidemiológico, como exemplos, né? Ele traz também as vantagens e as desvantagens de cada um dos métodos. Então, aqui o consumo histórico, que é o mais utilizado, que nem eu comentei, né? É o mais prático. E desde que eu tenha informações de demanda atendida e não atendida e as movimentações de estoque corretas, ele é o mais prático, tá? Então, o consumo histórico, as vantagens e desvantagens, aqui tem um exemplo do consumo histórico e depois o consumo médio mensal, tá? Então, sempre no consumo médio mensal a gente tem que excluir, né, empréstimo, se faz muito empréstimo, né, então entre municípios, entre instituições, então isso também tem que na hora que eu vou fazer meu cálculo eu tenho que considerar. Por exemplo, eu tenho lá de pirona, tá? Eu tenho no meu estoque 2.000 de pironas. O meu consumo médio mensal é de 1.500. Só que o Hospital Ananeri teve uma falta e precisou que eu emprestasse, né, lá mais 500 ampolas. Então, eu tenho que considerar que isso foi um empréstimo, não que foi um consumo, porque isso pode superestimar o meu cálculo. Então, é bem importante ter esse controle de estoque e atentar para esses detalhes para não fazer uma programação errada. Então, aqui também tem um exemplo do consumo médio mensal. O que é importante dentro do consumo médio mensal? A gente saber o que é consumo, o que é necessidade e o que é demanda, tá? Dei uma lida nesses conceitos, porque consumo é a quantidade de medicamento utilizada, tá? Necessidade é aquela quantidade prevista. E a demanda são as necessidades identificadas que são atendidas ou não atendidas, tá? Então, a demanda, ela é uma necessidade que foi identificada, isso é a demanda, tá? E ela pode ser atendida ou não atendida. Então, não atendida é quando o medicamento foi prescrito, então a pessoa chegou lá na farmácia e não tinha esse medicamento, né? Então, isso é uma demanda não atendida que a gente tem que considerar nos cálculos de programação também, tá? Então, aqui tem um exemplo de fórmula que, né, vocês vão utilizar isso aqui depois para resolver os exercícios. E depois o último é o método de oferta de serviços, tá? Então, aqui também tem o passo a passo. E aqui tem um exemplo de oferta de serviço pensando num paciente que tem diabetes e tem várias opções de tratamento, tá? Então, tem que ver quais são os serviços que eu vou oferecer e se calcula, então, as quantidades, tá? Então, da programação, são esses os métodos, são esses os conceitos, tá? Vocês vão ter uma lista de exercícios para resolver sobre a programação. Bom, depois que eu programei o medicamento, então fiz a seleção lá na primeira etapa do ciclo da assistência farmacêutica, fiz uma boa programação utilizando às vezes mais de um método e vou então agora encaminhar para o processo de compra desse medicamento. Então, como é que eu vou comprar esse medicamento? E a gente entra então na próxima etapa do ciclo, que é a aquisição de medicamentos, tá? Então, a aquisição aqui ficou invertido no slide, tá? Então, antes da gente falar aquisição, eu só quero comentar com vocês alguns métodos de classificação do estoque que a gente usa para programar e estimar quantidades. Então, a gente tem a curva ABC, né, que é um método econômico. Então, a gente classifica os itens em A, B e C. Eles são métodos que nos ajudam a determinar quais medicamentos eu vou comprar, né? Então, tem a curva ABC do estoque, a gente tem a curva XYZ, que vai determinar a criticidade, então, desses produtos. Então, por exemplo, o X é aquele medicamento, material que é imprescindível, não posso deixar faltar no meu serviço. Depois, o método 1, 2, 3 é o método do fornecedor. Então, aquele fornecedor 1 é aquele que tem uma obtenção muito difícil. 3 é aquele que tem uma obtenção fácil. Então, a gente também classifica o fornecedor
conforme a obtenção, se demora muito para vir, se ele tem um prazo de entrega adequado, então a gente classifica os fornecedores também. E são medicamentos, a gente usa pouco a PQR, tá? Então as três que a gente mais utiliza é ABC, XYZ e 1, 2, 3. A gente classifica em ponto econômico, no ponto de criticidade, essencialidade do produto e do fornecedor, se ele é um item de fácil ou um item de difícil, um fornecedor de fácil acesso ou de difícil acesso, tá? Então isso aqui é só uma dica, né, que é importante vocês conhecerem essas curvas, que elas são ferramentas que auxiliam no processo de tomada de decisão. Muitos sistemas, né, porque hoje em dia as programações elas são feitas baseadas no controle de estoque virtual, no sistema, né? Então tu entra ali no sistema e ele vai te dizer qual que é o consumo, enfim, ele te dá informações. E às vezes ele te dá as informações de que curva é, qual que é essa classificação, se é ABC, se é XYZ, e se o fornecedor aquele é 1, 2, 3, tá? Então são ferramentas que facilitam a tomada de decisão do farmacêutico, tá? E daí sim, então agora entrando na aquisição, né? Então a aquisição, ela é um conjunto de procedimentos que às vezes inicia pelo farmacêutico, mas nem sempre é a gente que finaliza. Então tem um setor responsável pelo compras, né? Então é eles que vão operacionalizar a aquisição, mas é a gente que vai dar todo o suporte técnico para que isso ocorra da melhor forma possível. Então o processo de aquisição, ele é um conjunto de procedimentos, né, que vai efetivar o processo de compra desses medicamentos e materiais, tá? Ele tem o objetivo de suprir, então, as necessidades de medicamentos em termos de quantidade, qualidade e menor custo, efetividade, tá? E manter a regularidade do sistema de abastecimento. Então, normalmente quem faz a compra mesmo é o setor de compras. A gente faz a programação, passa para o setor de compras e ele efetiva a compra dos medicamentos, tá? Aqui falam dos requisitos de uma boa aquisição, então para evitar fraudes, né, evitar falhas, desvios, que às vezes a gente escuta, né, então tem alguns requisitos importantes. Então, né, tem que ter uma boa política de aquisição, então tem que ter bem claras diretrizes, qual vai ser a modalidade, a forma, o recurso, qual que vai ser o período dessa aquisição, qual que é o fluxo, a responsabilidade de cada setor e quais são os medicamentos que vão ser adquiridos, tá? Então, para fazer uma boa compra, a gente também tem que ter, então, uma boa programação. Se eu não tenho uma boa programação, né, eu não vou conseguir comprar de forma efetiva. Então, eu tenho que saber o que comprar, o modo de compra, quando comprar, como comprar. Então, a gente tem que ter uma boa programação, conhecer bem o fluxo desses medicamentos para que a aquisição ocorra da melhor forma possível, tá? Então, aqui estão os requisitos, né, e a licitação é uma das formas, né, de aquisição. Então todo o processo de aquisição de produtos públicos, dinheiro público, tem que passar por uma licitação, e a gente tem várias formas de ocorrer essa licitação, né? Então tem a dispensa, que é até 8 mil, então quando faz uma compra de até 8 mil não precisa, convite, tomada de preços, concorrência pública e pregão. A gente viu agora, né, a gente está vivendo essa pandemia, e o município, o estado e o país estão em estado de calamidade pública. O que significa isso? Que, por exemplo, para fazer essa compra de medicamentos já está dispensando a licitação. Então não precisa mais. Quando a gente entra no estado de calamidade pública, eu não preciso mais seguir as leis da licitação. É um dos passos, né? É dos benefícios, digamos assim, do processo de calamidade pública. Então ele agiliza processos, porque um processo de aquisição ele é longo, ele é demorado, né? Tem que fazer pregão, enfim, tá? Então agora para comprar máscara, para comprar avental, EPIs, eu não preciso mais passar por licitação, eu só vou lá e compro, tá? Então aqui tem que cuidar um pouquinho, porque pode abrir brecha, né, para desvios de dinheiro, aquelas compras, enfim, irregulares, tá? Então tem que abrir um pouquinho o olho agora nesses processos de calamidade, como que vai ser essa compra de medicamentos, tá? E aqui fala, então, como é que faz a avaliação do processo da aquisição. Então, essas duas etapas são extremamente importantes, então tem que saber programar e depois saber adquirir. No processo de aquisição, é fundamental que quando se faça o edital,
se coloque todos os requisitos necessários. Então, o que eu preciso saber para fazer um bom edital, né? Montar um bom edital. Eu tenho que colocar toda a apresentação do medicamento, eu tenho que dizer a forma farmacêutica que eu quero, eu tenho que dizer, né, o máximo de informações possíveis para aquele medicamento, para que eu não receba o produto errado. Não adianta eu fazer um edital mal feito e depois receber um medicamento, por exemplo, numa apresentação diferente ou numa forma farmacêutica diferente, se eu não especifiquei no edital. Então, o nosso papel como farmacêuticos dentro do processo de aquisição é auxiliar as pessoas que vão comprar a elaborar o melhor edital possível. Então, quando eu trabalhei no hospital, eu participei de vários pregões, né, pregões eletrônicos, então, eu nunca participei de pregão presencial, sempre pregão eletrônico. E antes de ocorrer o pregão, a gente tinha que fazer o edital, e ali a gente tinha que dizer exatamente o que a gente queria, qual que era o medicamento, a apresentação, né, dizer lá que tem que ser no mínimo 1 ano de validade, porque senão eles acabam mandando o medicamento por vencer. Então, a gente tem que tomar muito cuidado na hora de fazer esse edital, para não ser surpreendido depois com um produto diferente, ou um medicamento quase vencendo, enfim, né? Tem que cuidar um pouquinho. Na atividade que eu vou deixar para vocês fazerem sobre isso, vai ter ali, né, como é que se monta um edital e quais são as informações sobre o medicamento que a gente tem que colocar, tá bem? Então, essa aqui foi uma breve explicação sobre o processo de programação e aquisição. Então, agora eu vou deixar uma lista de exercícios para vocês fazerem, né, sobre esses dois assuntos. Eu vou deixar mais um texto complementar para vocês lerem e vou deixar os slides também disponíveis para vocês fazerem. Então, vocês têm uma semana para fazer esses exercícios e postarem no virtual, tá bem, gente? Qualquer dúvida que vocês tiverem podem me mandar no Moodle, né, e depois eu posto, então, o gabarito dos exercícios. Certo, gente? Um bom feriado, um bom descanso e eu desejo tudo de bom para vocês. Um beijo!